Olá pessoal, bom dia. Vamos iniciar mais uma aula nesta manhã. Disciplina de Língua Portuguesa, turma do 7º ano. E na aula de hoje nós estaremos trabalhando acerca dos gêneros textuais, né? Mas precisamente nós iremos trabalhar com o uso das narrativas, né? Nós vamos trabalhar os gêneros textuais, mas vamos focar basicamente nas narrativas e nós vamos falar alguma coisa acerca desses pontos, como identificar as narrativas, né, quais os tipos de narrativas, qual a importância de ler as narrativas. Então nós estaremos dialogando acerca disso e juntamente com vocês. Pois bem, vamos aqui trazer nossos objetivos, né, para nós iniciarmos a nossa aula. O objetivo geral que eu trago aí é mostrar os aspectos da narrativa e os seus respectivos elementos que a compõem. Nós vamos mostrar aí como a narrativa é organizada, quais os seus aspectos, e nós vamos mostrar também um pouco aí sobre a estrutura das narrativas. Para isso, nós vamos apresentar os elementos que compõem, que constituem uma narrativa. Isso aqui é o nosso objetivo geral e é muito importante para nós compreendermos a narrativa, para nós também depois produzir, né, que é a minha intenção também nesta aula, como atividade, produzir um gênero narrativo, uma atividade bacana que nós possamos usar esses elementos e assim identificá-los ao longo de uma obra, de um conto, de um texto e assim sucessivamente. Eu trago aí os objetivos específicos. O primeiro que eu trago é definir o gênero narrativo. Então, para a gente caminhar, obviamente, nós temos que definir o que seja gênero narrativo, né? É a nossa primeira ideia nesta aula. Seguinte, eu digo, expor os elementos da narrativa e a sua importância no entendimento do texto. Ora, eu tenho que entender quais os elementos que compõem a narrativa. E eu tenho que entender a importância destes elementos, de identificar estes elementos, para que eu venha entender o texto. Então, veja bem, se eu não conseguir identificar os elementos, as partes que compõem um texto, as partes que compõem uma narrativa, um romance, um conto, um poema, algo semelhante, se eu não conseguir identificar estes elementos, eu não terei a capacidade, ou melhor, eu terei dificuldade de identificar, de entender o texto no seu aspecto geral. Então, eu chamo a atenção de vocês para que nós venhamos entender, focar nesses elementos da narrativa, falar um por um, os principais, né, principalmente, para que nós venhamos ter um entendimento geral da narrativa qualquer, ao qual nós possamos trabalhar depois. O terceiro objetivo específico, eu digo o seguinte: mostrar a importância das narrativas como forma de posicionamento social e crítico. Então, a narrativas ela tem esta importância porque ela fala muito sobre questões sociais. Ela permite, por parte do autor que escreveu a narrativa e por parte do leitor que está lendo o texto, permite esse posicionamento crítico, permite esse posicionamento social, né? Dialoga com questões da nossa realidade. E nós vamos trabalhar isso, vamos discorrer um pouco sobre isso na aula e vamos ver essas principais características como nós temos falado neste momento. Olha, inicialmente para a nossa aula de hoje, eu pensei em a gente trazer uma dinâmica, né? Uma dinâmica. E como seria essa dinâmica? Veja bem, a minha ideia é o seguinte: eu vou entregar a vocês uma folha em branco aqui, como vocês estão vendo. E nesta folha, eu vou entregar para um dos alunos, né? Para um dos alunos, eu vou entregar esta folha. E nesta folha você deverá primeiro desenhar uma casa, né? Você vai pegar esta folha, desenhar uma casa, conforme você quiser. Acho que é algo muito pessoal, você desenha da maneira que você imaginar. Após desenhar essa casa, você ter ela pronta, esta casa vai simbolizar
o seu contexto, vai simbolizar a sua vida e vai simbolizar o contexto e a vida de todos os demais colegas. Então, o aluno tal vai desenhar a casa, que vai simbolizar a sua vida, o seu contexto pessoal, e vai também simbolizar a vida e o contexto pessoal de todos os demais colegas. Você desenha e após desenhar você vai contar uma história. Esta história que você vai contar não é uma história longa, você vai dizer apenas uma única frase, uma ou duas frases. Por exemplo, esta casa é a minha casa. Você pode iniciar. E após isto aqui, você irá passar a folha para o outro colega e o outro colega vai também dar prosseguimento a esta história. Esta casa é a minha casa, nela tinha 3 quartos, né? Daí o outro vai contar, esse quarto, no quarto X era onde eu morava. Então, cada um vai pegar esta folha e vai contar a sua história. Veja bem, a história vai ser contada oralmente. Eu não poderei escrever na folha. A folha é apenas para trazer a simbologia de alguma coisa. Então, vamos fazer essa dinâmica e depois nós vamos tirar algumas conclusões. Veja bem, terminada a dinâmica, nós podemos tirar algumas conclusões. Primeira coisa, nós trabalhamos com a imaginação. Nós criamos aqui, neste ambiente, em sala de aula, uma narrativa. Né? Uma narrativa que tinha um contexto, que tinha uma realidade, que tinha personagens. Cada um de vocês que contaram uma parte da história era um personagem dessa história. Essa história tinha um enredo, teve um início, quando a primeira pessoa contou, quando a primeira pessoa desenhou. Né? Nessa história, cada um contou a sua história e cada um contou com detalhes diferentes. Em alguns que contaram, houve um problema na casa, houve uma circunstância, houve uma situação dramática. Então, nós contamos a história nesta manhã na aula por meio da dinâmica. Cada um de vocês usou a imaginação e contou a sua própria história. E nesta história há um gênero, que é o narrativo, há personagens, que são todos vocês, há um início, meio e fim que vocês contaram, e há situações realizadas, vividas na história que cada um de vocês contaram. Então, de certa forma, a narrativa é isso. O gênero narrativo é isto. E neste momento, a qual nós trabalhamos com a imaginação, nós trabalhamos com o gênero narrativo, que foi o que nós fizemos neste momento por meio da dinâmica, e nós trabalhamos principalmente com a oralidade. Todos vocês participaram por meio dessa dinâmica. Então, introduzindo isto, trazendo essa dinâmica, este momento descontraído, vamos prosseguir aqui com a nossa parte teórica. Eu digo o seguinte, gênero narrativo. O que é? Narrar é contar uma história. Eu digo aí. É contar uma história. É falar, é abordar acerca de algo que aconteceu, algo que está acontecendo. É um momento, é uma história, uma narrativa, algo que está sendo dito. E eu digo o seguinte, há diferentes gêneros textuais. Precisamos entender acerca disso. Que podem se organizar em narrativas como romance. Né? O romance é um tipo de narrativa, talvez seja um dos mais clássicos, né? Romances. Contos, né? Romance, que geralmente é uma narrativa um pouco mais longa, né? Um pouco mais extensa. Conto, que é uma narrativa um pouco menor, de poucas páginas. Crônicas, né? Vemos narrativas em formas de crônicas, vemos narrativas em formas de lendas, né? Lendas antigas, narrativas em formas de fábulas, nós vemos também, né? Vemos narrativas em formas de mitos, né? E entre outros. Então a gente vê aí que o gênero narrativo ele é um gênero que tem por característica contar uma história, falar de algo, falar de alguma coisa. E este gênero pode ser fábulas, mitos, contos, crônicas, romance, lendas e assim sucessivamente. Né? Nós vamos falar acerca disso aí. No exemplo aí que eu trago aí, a imagem, né, nós vemos até aí, né, a ideia do tempo, né, numa narrativa há o tempo, há a continuidade, há o clímax, né, há personagens, né, eu vejo aí também há foco, há ficção, há enredo, há descrição, né, há uma época, há um presente,
há uma fábula. Então a gente vê aí que na narrativa há essas características aí a qual a imagem nos mostra, né? Característica presente em praticamente todo o gênero narrativo. Eu vou prosseguir aí e no meu próximo ponto aí, no meu próximo slide, eu vou até diminuir aqui a tela, porque senão não vai dar para vocês acompanharem. Pois bem, os elementos da narrativa, né? Vamos discorrer aí acerca dos elementos da narrativa. Eu vou ver aí primeiro aí cada elemento separadamente para que nós possamos trabalhar melhor e compreender aí de uma forma geral. O primeiro elemento da narrativa ao qual eu trago, o narrador. Bem, este é como se fosse o principal elemento da narrativa. Quem é o narrador? É aquele que está relatando os fatos. É aquele que está contando a história. É aquele que está contando o que está acontecendo. É o relator dos fatos. E aqui é interessante porque, veja bem, o narrador ele pode ser apresentado na narrativa de 3 formas diferentes. A gente precisa lembrar disto aqui, né? Aprender isso aqui. Ele pode aparecer primeiro como narrador personagem. Ele pode participar da narrativa como narrador personagem, que é quando ele está em primeira pessoa. Né? Ele aparece na narrativa como primeira pessoa. Ele pode também contar a narrativa de forma como um observador, ou seja, ele apenas observa. Ele conta, mas ele apenas observa. Ele não participa diretamente da narrativa. E o terceira pessoa é um narrador onisciente. É quando ele observa, mas ele também tem acesso até aos pensamentos do personagem. É como se ele tivesse mais presente na narrativa, né? Dialogasse mais com a narrativa. Então a gente vê o narrador, que é aquele que relata os fatos, que pode ser dividido em narrador-personagem, primeira pessoa, observador, que é o que apenas observa, e o narrador onisciente, que é aquele que observa e tem acesso até à maneira de pensar dos personagens. Dando sequência, eu vejo aí acerca dos personagens. Veja bem, eu posso ver aí personagens que podem ser em 3 categorias. Ele pode ser protagonista, ele pode ser antagonista e ele pode ser secundário. Veja bem, qual é o personagem protagonista? Esse aqui é mais comum, né? Nós conhecemos bem, é mais familiar a nossa realidade, né? O que nós mais ouvimos falar. É o personagem principal. O protagonista é o principal autor, o principal ator, o principal personagem da narrativa. É onde todos os elementos da narrativa meio que ocorrem em volta dele, correm ao redor dele, né? Então, ele é o elemento principal, né? A narrativa faz, diz, acontece alguma coisa em volta dele. Ele é o ator principal. Vemos também aí o personagem antagonista. Quem é este antagonista? Ele é aquele que geralmente é o vilão da história. Né? Ele pode ser o vilão, né, se houver de fato uma pessoa, ou situação que atrapalha os desejos do protagonista. Veja bem, o antagonista é aquele que vai se opor ao personagem principal. Há um personagem principal, o antagonista ele é como se fosse um outro indivíduo, um outro personagem que ele vai, de alguma maneira, ele vai ser a oposição ao protagonista. Ele vai se opor ao protagonista, ele vai tentar atrapalhar os planos do personagem principal. O terceiro elemento aí, o terceiro personagem, é o personagem secundário, né? Que pode ser até mais de um, né? Não é obrigado a ser apenas um. São personagens que participam da narrativa, mas participam de forma resumida. Ou seja, o personagem secundário, geralmente na narrativa, não tem tantas informações acerca dele. Geralmente, o personagem protagonista é aquele que tem mais informações acerca dele. O antagonista também tem bastante informações, mas o secundário geralmente é aquele que participa da narrativa, há sua importância, porque de fato ele está na narrativa, mas não tem tantas informações acerca dele. Vamos prosseguir. O espaço, né, da narrativa é o ambiente em que os fatos ocorrem. Né? Então, qual é o espaço da narrativa? Quando eu pergunto a vocês, por exemplo, qual o espaço ocorre a narrativa tal?
Então eu estarei perguntando o seguinte: em que ambiente a narrativa desenvolve? Em que cenário? Em que momento? Em que situação? Isto seria o espaço. O tempo é quando ocorrem as ações da narrativa, em que momento, em qual situação e em quanto tempo duram as ações da narrativa. É isso que o tempo simboliza. E aí eu digo o seguinte: é quando ocorrem as ações ou quanto duram a narrativa. A narrativa ela pode ser referida ao tempo, ela pode ser o tempo cronológico, que é aquele tempo normal, né, o tradicional, medido pelo relógio, pelo calendário, ou seja, aquele tempo que corre no sentido normal das coisas, numa situação em um ritmo normal. Ou ele pode ser também o tempo psicológico, que é quando o personagem, como o personagem o percebe no pensamento, né? É um pouco já diferente, já não é tão cronológico. E para a gente concluir aí, eu trago aí mais um elemento da narrativa, e esse também é meio que um dos principais também, que é o enredo. Toda narrativa, obviamente, ela possui um enredo. E eu digo o seguinte, né, fazendo a definição de enredo. É o conjunto de episódios que compõem a narrativa, dividido em apresentação dos fatos e personagens, situação-problema, clímax e desfecho. Então, o que é a narrativa? Em linhas gerais, é o que ocorre no texto. A narrativa é aquilo que está sendo dito. É aquilo que está acontecendo. Né? O enredo é aquilo que está acontecendo, é aquilo que está sendo dito. É os aspectos da narrativa, todos os aspectos, tudo aquilo que o autor propõe ao dizer, as palavras ditas. Né? Que é o quê? Primeiro, é a apresentação dos fatos. Ele inicia apresentando alguma coisa. Personagem tal, ambiente tal, espaço tal, aconteceu isso, assim, assim, assim. Né? Seria o enredo é aquele que vai falar sobre os personagens. Personagens com característica tal, com qualidades tal, com situações tal. Então o enredo é isso. O enredo é aquilo que apresenta o problema, ou seja, a narrativa apresenta uma situação, um aspecto dramático, um problema, algo que possa estar acontecendo. Há um clímax, né? Ou seja, há um momento chave da narrativa, há um momento que cativa a atenção do leitor, há um momento de tensão, de expectativa, de surpresa, de suspense. Então é o clímax da narrativa, é o momento chave da narrativa, é o momento em que todos ficam atentos. Então o enredo ele propõe isso. O enredo, obviamente, ele propõe um desfecho. Ele propõe um desfecho que aí o leitor, ou melhor, o autor da narrativa, ele propõe esse desfecho conforme os seus critérios. Ele pode propor um desfecho trazendo um sentido, né? Trazendo um final feliz, ele pode trazer um desfecho trazendo um final triste, ele pode trazer um desfecho deixando um aspecto enigmático, um suspense, um mistério, sem saber se foi resolvido ou não a situação. Enfim, é um desfecho. O enredo ele é constituído destas características. Vamos ver, deixa eu só aumentar aqui o slide novamente. E aí eu trago aí as particularidades das narrativas. Quais as particularidades, né? Falando mais aqui, o que elas nos permitem. Eu digo aí o seguinte, as narrativas, elas cativam a atenção do leitor. É o primeiro ponto que eu trago. A narrativa ela tem essa capacidade, seja um romance, seja um conto, ela cativa a nossa atenção. São textos que dialogam muito com a gente. Né? Ou seja, é diferente de você ler uma narrativa, perdão aqui, é diferente de você ler uma narrativa e você ler um texto acadêmico, um texto de um livro. Né? Geralmente as narrativas elas têm essa familiaridade, essa capacidade de nos cativar, né? de trazer o prazer à nossa leitura, o gosto, a oportunidade de ler, de prender a nossa atenção. Né? As narrativas, elas, como eu digo aí no segundo ponto, elas conversam com a nossa realidade. E esse aspecto aqui, veja bem, é um aspecto muito importante. A narrativa ela dialoga muito com a gente, né? Com a nossa realidade.
Um romance, por exemplo, um romance vai muito falar acerca dos romances na realidade, quando a gente vem para a prática, vai falar muito acerca dos romances que acontecem na sociedade. Um conto, né? Uma fábula, um mito, ou seja, são coisas que dialogam, que conversam muito com a nossa realidade. E é por isso que, de certa forma, as narrativas elas cativam a nossa atenção. Por quê? Porque ela conversa com a gente, ela dialoga com a gente, ela dialoga com os elementos da sociedade, dialoga com a nossa vida. Então é por isso que prende a nossa atenção. Eu digo aí o seguinte também. As narrativas elas trazem reflexões importantes sobre variados temas. Isso aqui é muito bom também, porque a narrativa ela tem essa variedade. Né? Existem narrativas que podem falar sobre o amor entre homem e mulher, existem narrativas que podem falar sobre o amor homossexual, existem narrativas que podem falar sobre temas religiosos, econômicos, políticos, né? Sobre o aluno, sobre o professor, né? Sobre preconceito, né? Sobre diversos temas, né? Sobre o preconceito racial, sobre as questões sociais, sobre as questões da sociedade. Então, a narrativa ela permite essa reflexão sobre variados temas. E isto é muito importante. E é por isso que é recomendado, e nós orientamos na aula de hoje, que vocês procurem ler contos, romances que venham abrir a mente de vocês, que permita a vocês ter um senso crítico, né? Que permita a vocês abrir um leque de opções, de pensamentos, de ideias, sabe? Para que vocês venham despertar acerca dessas coisas, dessas curiosidades. Eu digo também que, para eu concluir aí essa parte, as narrativas elas possibilitam visões críticas sobre assuntos da sociedade. As narrativas, elas falam com a gente, elas conversam com a nossa realidade, trazem temas importantes e elas, principalmente, elas possibilitam visões críticas. Ou seja, em um momento, em um país a qual lê muito pouco, que é o nosso Brasil, que em média lê um livro, 2 livros por ano, né? Ou seja, é muito triste, porque nós precisamos de pessoas com visões críticas em sociedades. Nós precisamos de pessoas que tenham visões, que tenham um senso crítico, né? Que despertem-se acerca das realidades das coisas, que tenham, quando eu digo visão escrita, eu não digo de ter um conhecimento total de todos os aspectos da sociedade. Nem sempre nós vamos dominar todos os assuntos, todos os aspectos, todas as questões sociais. Nem sempre teremos o domínio de tudo à nossa volta. Mas nós temos que, no mínimo, ter um conhecimento prévio, ter um domínio de alguma coisa, ter uma visão crítica, ter um posicionamento, me expressar, falar, dizer os meus pontos, entender, compreender de alguma forma alguns pontos da sociedade. E nós precisamos ler, e as narrativas possibilitam isso. Ela expande o nosso leque de opções, expande o nosso leque de visões, expande o nosso leque de compreensões, de visões críticas, de dialogar com questões sociais. Eu termino aqui a minha aula, né, nessa parte aí mais teórica, e como proposta de atividade, né, que eu trago aí para vocês, eu tenho uma ideia que eu permito e eu oriento a vocês para trazer um conto, né? Vocês deverão aí para a próxima aula escolher um conto para realizar a leitura. O conto aí fica a critério de vocês, né? Eu poderia até ter trazido contos específicos para trabalhar alguns temas, mas eu vou deixar de acordo com o critério de vocês. Vocês irão procurar um conto, escolher um conto, livros, pesquisar na internet e vocês irão, primeira coisa, escolha o conto de acordo com vocês quiserem e realizem a leitura deste conto. Após isso, vocês deverão identificar os elementos da narrativa deste conto, né? Os mesmos elementos que eu falei anteriormente, né? De o enredo, os personagens, o tempo, o espaço, vocês irão identificar isto aí. Vocês irão, por meio deste conto, dialogar com temas da atualidade. Com temas da atualidade. E, por fim, vocês irão apresentar as discussões e os resultados obtidos em uma próxima aula. Eu produzi até uma atividade trazendo uma tabela, que nesta tabela vai trazer separadamente cada um dos elementos, né? O personagem principal, o personagem secundário, o antagonista,
o tempo, o espaço. Eu trouxe uma tabela, eu organizei aqui em atividade, eu vou mandar para vocês. Acho que eu vou ali imprimir, eu vou mandar para vocês e vocês vão organizar. Essa atividade vai estar organizada nessa atividade que eu produzi, né, nesse arquivo. Então vocês vão organizar isso aí, ler o conto, identificar os elementos, vão colocar esses elementos que vocês identificaram na tabela a qual eu produzi, vou entregar a vocês, e depois vocês vão produzir, vão dialogar este conto com temáticas da atualidade. E na próxima aula vocês vão trazer essa tabela, contar um pouco sobre o conto, do que o conto falava, falar separadamente sobre cada um dos elementos que estavam neste conto e, por fim, vocês vão dialogar o conto que vocês leram com as temáticas da atualidade. O que o conto diz que podemos aplicar à nossa realidade. Então, basicamente, esta é a atividade que fica como proposta para a nossa aula. Então, é isso aí. Na próxima aula nós nos vemos e vocês trarão a atividade de vocês e ambos terão que apresentar aqui diante da turma, viu? Formem grupos, né? Pode ser grupos aí de 5 e nós trazemos na próxima aula. Né? Então, até a próxima. Muito obrigado.